Agora vamos falar de um assunto que está ali na interseção entre sonho e dívida, porque nós vamos falar exatamente da aquisição de um imóvel. Por ser um bem tão caro, usualmente envolve algum tipo de endividamento. E aí nós temos três alternativas básicas para morar hoje em dia. Você vai ter a compra do imóvel, você tem o aluguel do imóvel e você tem um consórcio. Lembrando que a compra pode ser através de uma compra à vista, que é raríssima de acontecer, ou um financiamento, ou seja, uma dívida que eu chamei de dívida boa, né, porque a gente está adquirindo um bem. Sempre ponderando se é uma dívida boa ou não é, a depender da sua realidade. Mas pelo menos você está comprando um bem, investindo em um patrimônio, tá certo? Então vamos fazer uma análise para que você possa tomar a melhor decisão possível e não caia em nenhuma conclusão precipitada. Não é sempre que é melhor você comprar o apartamento. Eu vou explicar. Então, quando a gente está falando de um financiamento imobiliário, usualmente o banco vai pedir algo entre 10% e 30% de um valor de entrada. Ou seja, se o imóvel vale 1 milhão, você vai ter que dar entre 100 mil e 300 mil de entrada para aquela compra. Se o apartamento tem um valor inferior a 1,5 milhão de reais, você pode utilizar do saldo do seu FGTS para fazer essa entrada. Ou seja, o que você tiver de reserva, mais o seu FGTS servem como maneira de fazer esse pagamento. Ok? Outra alternativa que muita gente conhece é o consórcio. O consórcio funciona como? Você entra num grupo e aquele grupo paga parcelas mensais que vão, ao final, no somatório, dar o valor daquela carta de crédito a que você tem direito. Vamos dar um exemplo aqui, 250 mil reais. Então, vai ser um consórcio que pode ser em torno de 10 a 20 anos, em média, tá? 10 a 20 anos. E você vai poder ter, ao final, uma carta de crédito. A vantagem é que você pode ser sorteado no meio do caminho e acabar tirando essa carta de crédito de maneira antecipada. Ou seja, são 10 a 20 anos. Eu posso ser sorteado no primeiro mês ou eu posso ser sorteado no mês 240, 239. É um pouco um lance de sorte. Se você é sorteado, você já recebe integralmente a carta de crédito para utilizar naquele apartamento. Então vamos dizer que a carta de crédito era de 250 mil, você já compra o apartamento dando aquela entrada de 250 mil. E aí você vai ter, obviamente, que pagar o restante através de um financiamento ou de outra alternativa. Se você não é sorteado, que a gente chama de contemplado, você vai ter que ir pagando até o dia em que você for sorteado ou que o consórcio acabe. Porque quando o consórcio acabar, você vai ter direito a essa mesma carta de crédito. Muita gente vai me perguntar, mas Lucas, então qual é a vantagem se em um eu já consigo comprar o imóvel no momento zero e no outro eu dependo da sorte, dependo de ser sorteado? A grande diferença é que no financiamento imobiliário, vocês vão pagar uma taxa que fica em torno de TR, que é chamada taxa referencial, que fica em torno de 1%, às vezes menos, mais uma taxa de juros, que no momento que eu estou gravando esse curso aqui hoje, vai estar em torno de 10%, talvez 9%, talvez 11%, a depender da sua situação. Nos anos de pandemia, a gente chegou a ver TR mais 6% naquela pandemia de 2020, mas hoje, com o aumento da taxa Selic, a gente já voltou para TR mais 10%. Isso ao ano. Em comparação, em um consórcio, você vai pagar uma taxa que gira em torno de 20% pelo período todo do consórcio. Então, se a gente está falando de um consórcio de 20 anos, você está falando de uma taxa de 1% ao ano, aproximadamente. Compare 1% ao ano versus 10% ao ano,
está explicado por que muita gente prefere abrir mão de ter o imóvel no momento zero e contar com a sorte através de um consórcio. Vai depender da sua escolha e da sua realidade. Agora um papo que é muito importante, porque quase todo mundo, se eu perguntar, é melhor viver de aluguel ou é melhor ter um apartamento próprio? Quase todo mundo vai dizer que o melhor é ter o apartamento próprio. Afinal de contas, a maioria de nós acredita que o aluguel é dinheiro jogado fora. Mas não é bem assim, porque se você quer fazer um planejamento financeiro de qualidade, você precisa lembrar que a vida é longa. A gente tem metas de médio e longo prazo também. Então, pense bem, às vezes, num jovem ou numa jovem que não é casado, sem filhos, que está em começo de carreira. Ele precisa ter toda a mobilidade para tomar decisões, para às vezes ser transferido, para às vezes trocar de emprego e mudar de cidade. Ele precisa não estar engessado em um único lugar. Ou pense numa família, num casal jovem, que num primeiro momento consegue apenas adquirir um pequeno imóvel, mas que pensa em 3, 4, 5 anos em ter filhos. Aquele imóvel não vai comportar filhos daquele tamanho. Mas muitas vezes as pessoas pensam, tudo bem, a gente compra esse imóvel e quando tivermos filhos a gente vende e troca de imóvel. Até porque existe uma crença de que o imóvel sempre se valoriza. Mas não é bem assim. Muitas vezes, ao vender, o imóvel sim se valorizou. Mas isso é porque as pessoas esperam o momento em que conseguem uma proposta valorizada para realizar a venda. Mas às vezes, na hora que esse filho vier, a gente pode estar num momento de baixa do mercado. E aí você vai ter que escolher entre comprar uma outra casa e ficar com o dinheiro empregado em 2 imóveis, preso em 2 imóveis, ou você vai ter que optar por fazer uma venda a baixo preço daquela primeira casa. Então essa não é sempre a decisão mais correta. Nesses momentos, o aluguel pode sim ser uma grande vantagem. Então é isso que é importante que você considere no seu momento profissional e no seu momento familiar. Um aluguel hoje está em torno de 0,3 a 0,4, talvez 4,5%, 0,45% ao mês. A gente está falando de algo em torno de 4 a 6% ao ano do valor do imóvel. Se você observar, ainda fica mais baixo do que o valor do financiamento imobiliário, que hoje está em 10% ao ano. Tudo bem que aqui a gente está adquirindo um imóvel e aqui nós estamos simplesmente pagando para morar. Mas é importante a gente se lembrar que uma decisão equivocada de compra pode repercutir em grandes perdas financeiras. Quando há uma aquisição de um imóvel, você paga a corretagem, você paga a taxa de registro, você paga, às vezes, uma reforma, uma série de custos que não voltam para você depois quando há a venda do imóvel. E repetindo mais uma vez, não é garantida a valorização no momento da venda. Então, busque comprar o seu imóvel no momento que você tiver certeza que vai passar muitos e muitos anos naquele mesmo local. E não simplesmente porque alguém algum dia te ensinou que o certo é sempre ser dono da casa em que se mora. Ainda mais no mundo de hoje, onde tudo muda o tempo inteiro.